funcionando. Graça e paz, igreja. É tão bom e incrível quanto que a gente pode aprender mais. É algo que a gente abre os nossos olhos, né? Assim como ela falou, que às vezes nem é muito longe, é aqui perto. E Cristo, Ele nos chama para sermos essas pessoas que incendeiam outras pessoas. E o engraçado também é que são tantas formas que nós podemos usar. São tantos métodos que Deus nos dá, habilidades e talentos para que a gente compartilhe do Evangelho. Necessariamente não só compartilhar do Evangelho, não é só falar de Cristo, mas é também cuidar. A primeira parte é você falar de Cristo, mas a segunda parte é a parte que você vai ter aquele cuidado com aquela vida. Porque também, infelizmente, tem muitos que vêm para Cristo, porém, por algum desentendimento, alguma situação, isso não só dentro da igreja, mas até mesmo em outros países, também dentro do corpo de Cristo. E a pessoa termina saindo por N motivos. E isso não é bom, né? Cristo, ele falou muito para os discípulos sobre o amor, que não seria fácil. Às vezes a gente nem consegue amar a pessoa que está perto da gente. Às vezes fica com raiva dela porque ela fez alguma coisa que a gente não gostou, ou ela mexeu em alguma ferida. E imagine se essas pessoas que já estão perto, às vezes a gente fala, nossa Deus, como é difícil, mas o Senhor falou que eu tenho que amar. Imagina aqueles que a gente nem conhece, né? Mas é assim que o amor de Deus, ele é expandido, né? Ele é revelado para outras pessoas. É nos amando. Por isso que Cristo fala lá em João, né? Se vocês se amarem, eles saberão que vocês são meus discípulos. Então o amor ele tem que começar dentro da igreja. Porque se não começa dentro da igreja, vamos estar dando murro e ponta de faca. Porque as pessoas lá fora vão falar, eu não quero saber disso, porque eles aí estão quase se matando. Eu não quero fazer parte disso, né? Mas hoje, muitas das... Peraí que caiu aqui. Muitos dos métodos, muitas das habilidades e talentos que Deus nos dá, seja através da música, seja através de livros, né? Porque Ele também nos dá habilidades para isso, conhecimento para que alcancemos esses outros povos. Alcancemos as pessoas que estão à nossa volta. É também através de uma conversa. Às vezes você vê assim uma pessoa assim triste, não necessariamente só dentro aqui do seu convívio, dentro de igreja, mas também estou falando no mundo afora, na sociedade, seja no seu emprego. E ali também somos usados por Jesus. É onde quer que nós vamos. Por quê? Porque carregamos o Espírito Santo. E por carregarmos Ele, temos essa autoridade que Deus nos dá para compartilhar do amor dEle para outras pessoas. E também vamos compartilhar da palavra. E com isso, eu vou falar para vocês, teve um método que eu aprendi, eu participei de uma escola, no tempo que eu tive na Jocum, e ela tem esse foco da gente compartilhar do Evangelho, mas de uma forma muito pessoal e intencional. Porque cada um de nós aqui teve um encontro diferente com Cristo. Cristo se revelou para a gente de uma forma diferente para outra pessoa. E isso é bom, por quê? Porque Deus, Ele é intencional naquilo que Ele faz, e Ele se revela naquela área específica que a gente precisa. Não necessariamente só nessa área, mas quando a gente necessita, quando estamos ali aflitos, Ele fala, eu sou aqui aquele que traz a paz. E como tivemos esse encontro com Cristo, da mesma forma, então essa escola, ela tem esse foco de você colocar a forma como você vê Jesus, mas usando os textos bíblicos, né? As passagens que falam da vida, da morte e ressurreição de Cristo. Porque o Evangelho, ele precisa ser pregado. Pois no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena foi até o sepulcro. Ela viu que a pedra da entrada tinha sido removida.
Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Porém, enquanto chorava, ela curvou-se. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. E eles disseram: mulher, por que está chorando? Levar embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde o puseram. Nisso, ela viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Ele também lhe perguntou: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Então Jesus disse: Maria. Rapidamente, ela exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Não me segure, disse Jesus, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes que eu estou indo para o meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Então, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou a eles tudo o que ele dissera. Porém, no cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos ali reunidos, a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou. Ele pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. Ele mostrou as mãos e o lado. Os discípulos animaram-se ao receber o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Mas se não perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com Jesus e com os discípulos quando ele apareceu ali. E os outros discípulos vieram e disseram: ei, nós vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, não colocaram os pregos, nem minha mão sobre o seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, estando os discípulos ali reunidos novamente, e apesar das portas estarem trancadas e também Tomé estava com eles, Jesus entrou. Ele pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. E disse a Tomé: coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Coloque a sua mão sobre o meu lado, pare de duvidar e creia. Então Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Porque me viu, você creu, disse Jesus. Felizes são aqueles que não me viram, mas creram. Jesus, ele fez outros sinais miraculosos na presença dos seus discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Pois aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos da sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Todos receberam da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Irmãos, é tão incrível quando a gente tem esse encontro com Cristo, assim como os discípulos tiveram ali. Eu estava aqui descrevendo, só para vocês saberem, a passagem de João 20, que fala da ressurreição de Cristo, e João 1,14. E eu falei sobre a escola, falei que eu aprendi. E é isso, sabe? Aprender a falar. A gente não precisa de muito. Deus, ele só quer usar a nossa voz. O Tiago estava falando aqui, o que Deus mais gosta de ouvir é a nossa voz. Mas existem outras vozes que estão aí e necessitam ouvir também, para que também eles possam proclamar e falar para outros, porque é assim que o corpo de Cristo cresce. Jesus, ele podia muito bem ter voltado para o Pai. Ele podia ter ressuscitado, aparecido só para Maria, para alguns discípulos, e depois ter ido para o Pai. Porém, não era isso que ele queria. Porque quando vocês olham para as passagens, olham para algumas
alguns capítulos anteriores, vão ver que Jesus estava falando a todo momento: eu vou, mas eu voltarei. Mas os discípulos ainda não tinham entendido. Eles estavam aflitos. E é por isso que Jesus entra e já diz: a paz seja com vocês. Porque eles estavam aflitos, eles sabiam que eles sofreriam ali perseguição por conta de eles também serem seguidores de Cristo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que é necessário. Deus, ele vem, sim, Jesus veio para nos dar paz, mas ele também veio para dizer que nós temos que... Tanto que no final, quando ele fala para os discípulos: ide, conte àqueles que não ouviram que eu voltei, que eu voltarei, mas que eu vim para que o meu Pai seja conhecido. Então Jesus ali falou sobre a autoridade que eles tinham, que eles receberiam também o Espírito Santo quando ele subisse aos céus. Mas tudo isso para quê? Por que que nós vemos tantos evangelhos de formas diferentes descritas? 4 evangelhos, eu falei muitos, né, gente? Mas são 4 evangelhos, 2 deles que foram ali pessoas que realmente andaram com Jesus e os outros 2 não. Mas por que que há essa repetição em todos eles sobre ir? Porque era algo necessário. Jesus nos deu um mandamento para amarmos uns aos outros, mas ele também deu outro mandamento: vão. Vão, se amem, mas vão. Beleza, estão aflitos, mas vão. Porque é Ele que nos dá a paz. É Ele que nos dá a palavra para perseguir e para conquistar as pessoas para Ele. Porque é isso que Ele mais quer. Ele ama ouvir a sua voz, mas acima de tudo Ele ama ouvir quando você fala dEle. Ele se alegra. Sabemos disso, a palavra diz, né, que Ele se alegra. Há festa no céu quando um pecador se arrepende. Porque é algo que não tem como se comparar. Mas que amor é esse? Esse amor que nos constrange tanto, né, gente? Eu falei para vocês sobre o encontro ali que os discípulos tiveram com Jesus. Falei do encontro que vocês tiveram com Jesus. Mas talvez não seja só isso. Ele não quer só que nós tenhamos um encontro com Ele, mas que também outros tenham. Nada daquilo que a gente recebe é para nós. Somos cheios. Pedimos tanto para Deus nos encher e falar: eu quero mais de Ti. Mas Ele fala: eu vou derrubar sobre você sim o meu óleo, mas para você abençoar a vida de outros. Porque é isso que nós temos que fazer. É assim que a igreja cresce. A Letícia estava falando sobre os povos não alcançados. E eu lembrei de um testemunho de uma cigana. Eu fui numa conferência missionária em 2019. E ali teve alguns workshops falando de algumas experiências de alguns missionários que foram para outros países. E teve essa também, que ela estava falando sobre a experiência que ela teve com Cristo. Eu vou ver se eu consigo dar uma resumida na história, mas ela e sua família, todos eles eram ciganos e eles moravam, eu não sei se eles moram ainda hoje, mas eles moravam lá na região de Itapevi. E ela falou sobre tudo aquilo que acontecia com ela ali, o quanto que as pessoas menosprezavam ela por ser cigana. Porque a gente sabe que eles acreditam em algo que nós não cremos. Sabemos que eles fazem coisas que nós não acreditamos. Mas ao invés de nós demonstrarmos esse amor, afastamos. Ela falou que tem uma experiência de uma vez de uma pessoa engravatada, com a Bíblia na mão, que, sabe, se afastou dela falando: você é pecadora, não quero andar com você. Não é isso que Jesus ensina, Ele andou com pecadores. Se o próprio Jesus andou, por que a gente também não anda com eles? Para poder mostrar quem Jesus é para eles, porque é isso que a gente tem que fazer. E ela contou sobre uma vez que ela estava ali, na cabana dela, ela fazia alguns trabalhos de feitiçaria e macumba, e toda a região ali estava cheia de oferendas. E era um sábado à tarde, e ela estava fazendo as oferendas, as consagrações, e ela falando: por que está difícil aqui para baixar, não sei, gente, como é que fala a palavra, isso aí. Enfim, ela estava invocando, fazendo ali uma invocação para que ela fosse possuída, vamos dizer assim, mais fácil para mim conseguir falar.
E ela falou que ela não estava conseguindo. De todas as formas, de todos os jeitos. Ela falou, por que não está acontecendo isso? Nunca aconteceu isso. E do outro lado da rua, havia uma igreja. E estava tendo um culto ali, uma unção poderosa de Deus que dava para ouvir da cabana dela. E ela falou assim, se tem um poder maior que esse que eu estou invocando, eu quero conhecer. E ela foi, ela largou tudo que ela estava fazendo ali e ela foi para aquela igreja. Ela sentou no final, no final da igreja e prestou atenção ali no culto. O pastor falou uma palavra, fez o convite, né, para quem queria aceitar Jesus. E ela foi ali. Ela entregou a vida dela para Cristo naquele dia. E daquele dia em diante, ela teve muitos processos na vida dela. Teve o marido dela que quis se separar dela, porque falou, você está indo para a igreja, eu não quero ficar com você. Mas ela sempre, a todo momento, orando e lutando durante, acho que 3 ou 6 meses, mais ou menos, que ela estava ali falando, não, porque eu quero também que a minha família toda se converta, porque era só ela, né, que conhecia. E aí ela foi e falou para ele, não, vamos só uma vez num culto. Aí ele falou, tá bom. Ele e a família dele tinham uma banda sertaneja, então ele cantava muito bem, tanto que ele estava cantando ali, eu falei, nossa, realmente a voz dele é muito boa. E então ele foi, e ele estava ali na igreja, e ele falou, eu vou cantar uma música aqui, e ele pegou o violão, e do nada ele não conseguiu cantar. Aí ele falou, por que eu não estou conseguindo cantar? Por quê? E ele recebeu uma palavra do Espírito. Eu não sei agora se ele falou para a esposa dele ou para o pastor, mas ele chegou e falou assim, por incrível que pareça, eu também hoje quero entregar minha vida para Jesus, porque ele falou que eu não vou cantar absolutamente nada aqui, enquanto eu não entregar minha vida para ele. Há autoridade no nome de Jesus. Há um poder tão grande. Mas imagine só, se ela tivesse se apegado àquilo que aquele Senhor tinha feito com ela, tinha afastado ela. Infelizmente, às vezes temos a tendência de criar preconceitos por conta dos nossos conhecimentos, por conta de crermos em Deus e sabermos que as outras coisas não importam, porque são coisas malignas. Mas Jesus não quer que a gente afaste as pessoas. Ela podia ter falado, não, eu não vou para a igreja, porque aquele outro ali falou que eu era pecadora. Para que eu vou? Vão me julgar. Eu sei que nós falamos muito sobre isso, a palavra mesmo diz sobre não julgar um ao outro. Mas automaticamente, na nossa mente, a gente julga. E não é só isso. Às vezes fala, eu quero falar de Jesus para aquela pessoa ali, mas eu não quero falar para o outro que, não, ele matou aquela pessoa, não posso falar com ele. Não posso falar ali com o traficante, vai que ele me mate. Não, eu vou falar com o meu amigo aqui, mas eu não vou ali no presídio falar com o preso, porque não, eles são considerados lixos. Não é isso. Todos nós não merecemos, porém, somos fruto da obra de Cristo na cruz, que automaticamente foi falado para os discípulos e depois deles outros ouviram, e hoje somos frutos. Somos aqueles que não viram, mas creram. Sei que eu estou falando algumas palavras, ou até mesmo muitas das citações que ouvimos aqui. Eu mesmo posso falar que desde pequena sempre ouvi. Mas foi necessário que eu tivesse meu encontro com Cristo. E é necessário que outros também tenham. Em alguma das passagens anteriores de João, Jesus ele orou pela gente. Quando está falando no Vale do Cedron. Antes dele entrar no Vale do Cedron, ele fez uma oração. Ele saiu, deixou os discípulos, ele fez ali uma oração. E ele falou bem claro para Deus, falando assim, Pai, que o Senhor não abençoe só eles,
mas aqueles também que crerão por intermédio da mensagem deles, que eles sejam levados à plena unidade. Aqueles que ele estava citando são aqueles frutos que somos nós, somos nós. Ele estava ali abençoando-nos, falando que eles sejam abençoados, mas que eles não se percam nos seus preconceitos, que eles não se percam, que eles demonstrem um amor que eu mostrei para eles. É citado tanto sobre o amor na palavra, não só nos evangelhos, mas o que isso nos mostra, que é com amor que é feita a obra. A palavra diz que sem amor, como faremos o nome de Jesus conhecido? É necessário que tenha amor. Em Efésios 3,19, fala que e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Há um poder muito forte, há um poder. Esses rios que são derramados, que fluem do nosso interior, são rios que correm para saciar a nossa sede, mas também para saciar a sede do outro. Somos enviados para que sejamos, na verdade, eu não falo a palavra esvaziados, mas deixar esse rio correr. Os nossos olhos, eles precisam estar atentos e abertos. E o nosso coração. Porque sim, pode haver situações que nós vamos passar que talvez não sejam para nós tão fácil. Como eu disse, sobre amar aquele que a gente não quer amar. Mas não tem problema. Sabe por quê? Quando você tem a dificuldade, você tem que falar: Deus, eu não consigo amar ele, então me ensine a amá-lo. E ele ensina. Nada depende de nós, é tudo que vem dele. É tudo que vem dele. Porque se realmente tentarmos com as nossas forças, não vamos conseguir. E é por isso que ele fala: eu sou o que dou a força. É eu que dou a palavra. Os campos, eles estão brancos. Letícia falou sobre os povos não alcançados e falou sobre o quanto que é necessário que nós nos abdiquemos nas nossas vidas para que outros possam ouvir. É necessário renunciar a tudo. Ah, mas eu não tenho chamado para missões. Não. A palavra diz que é para todos o ID. Não é só para aquele que vai com os pés ali, pisar realmente no povo. Mas a todos nós. Somos usados por intermédio da oração. A palavra diz que nós temos que orar sem cessar. Existe uma canção que fala que para que outros possam viver, vale a pena morrer. Hoje a gente comemora, não sei se vocês estavam aqui de manhã, mas hoje a gente comemora a Reforma Protestante, né? Muitos entregaram as suas vidas para que hoje nós pudéssemos ter acesso a essa palavra aqui. Somos um país, como a Lê disse, somos um país que é gentil com os povos de fora, que vêm aqui, que ficam nessa nação que nós amamos tanto. Mas a pobreza bíblica, ela é algo que acontece aqui dentro mesmo. E quando eu falo de pobreza bíblica, eu estou falando em relação aos povos que não têm traduzida para o seu idioma ou para o seu dialeto. Os povos indígenas, por exemplo, têm milhares de dialetos. Poucos são as Bíblias que têm tradução. Então, enquanto eu estava compartilhando aqui com vocês a passagem,
Eu falei, não precisa de muito. Basta a sua voz. Basta o seu coração estar disponível para compartilhar do Evangelho, ser cheio dessa palavra, para que você possa falar para outros. Quando eu aprendi isso, durante o tempo que eu estava ali na Jocum e aprendi esse método, eu aprendi a ter mais sede pela palavra. A falar, nossa, eu não pensava nisso. Eu não sabia de tantas coisas que Cristo fez. Talvez porque eu ouvisse desde pequena, lesse, mas ainda não tinha parado para pensar. E nós temos esse encontro com Cristo diário. Através da sua palavra. Os campos estão brancos. Quem irá de ir para a seara? E eu falo essa palavra porque eu falo, Senhor, eis-me aqui. Envia-me. Envia-nos, Pai. E não tem problema você não saber muitas coisas. Porque, como eu disse, é pelo intermédio do Espírito. Você não precisa saber muita coisa. Basta ter o seu coração disponível. Porque Deus, Ele pode usar você. Precisamos ser ousados. Ousados na palavra. Porque Ele não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Então, apegue-se a isso. Apegue-se à palavra. Eu falei aqui um meio, uma forma que eu aprendi de compartilhar do Evangelho. Porque, como eu disse, existe a pobreza bíblica. Você, a palavra diz, guarda a palavra no coração para não pecar contra Deus. E guardar a palavra é isso, nós guardarmos, é memorizarmos, é vivermos ela. Então, quando eu aprendi esse método, né, como eu tinha falado, eu falei, Deus, é isso. Porque nem sempre vamos estar com a Bíblia na mão, a gente tem que ser. A gente tem que guardar para a gente falar. Às vezes, Deus pode, eu estou falando que aqui, Deus pode levantar pessoas para ir para outros povos, em outras nações, e muitos talvez você nem consiga entrar com a Bíblia. Então, por que você não tem a Bíblia guardada no seu coração? A palavra guardada no seu coração. Esse é um dos objetivos que eu aprendi ali durante esse tempo. Para que eu possa compartilhar da palavra, para que eu possa ser cheia, mas para que eu possa também derramar. Não olhemos para trás. Não olhemos. O que passou, passou. Olhemos para o hoje, para o que podemos fazer hoje. E eu falo isso até de mim, o que podemos, o que eu posso fazer hoje. Eu posso ser cheia, mas eu posso também ser boca de Deus, para que seja derramado sobre outros. E eu os encorajo a deixarem ser cheios do Espírito. Cristo ali, Ele soprou sobre os discípulos. Sabemos que Ele teve um Pentecostes e foi derramado sobre eles. Mas ali Cristo soprou sobre eles. Soprou e disse, recebam. Vocês receberam, agora vão. Não olhe para trás. Não, minha família, não, meus amigos, não. Ele fala, não olhe para trás. Parece que é muito para a gente abdicar de tudo isso. Mas Jesus abdicou da vida dele. Abdicou da glória dele.
para que a gente pudesse viver. Então, se Ele fez isso, por que nós também não fazemos o mesmo? Então, eu os encorajo a pedir ao Espírito o que Ele quer. Vocês têm a sua voz, cada um tem a sua habilidade. E isso começa desde o pequeno até a tenra idade. Até os anos dourados, assim como algumas pessoas dizem. Mas enquanto há vida dentro de nós, temos que viver falando de quem Jesus é. Porque quando a noite chega, a gente não pode fazer mais nada. Precisamos chegar a Deus e falar: Deus, obrigado. Obrigado porque eu tive uma vida boa, mas a melhor de todas, as coisas que eu tive na minha vida, foi ter conhecido o Senhor. A maior riqueza que eu poderia ter. Porque sem Ele, sem Cristo, não veremos a Deus. Então eu queria estar fazendo um momento aqui de estar apresentando, sabe, estar orando sobre isso, para que o Espírito ele venha a enchê-los, para que vocês sejam enviados e falem. Senhor Deus e Pai, eu não tenho palavras para descrever do seu amor. Mas o Senhor fala que nós temos que ser ousados em Ti, para que venhamos a falar de Ti para outras pessoas. Não basta de nada retermos conhecimento e não passarmos para outros. É necessário que seja. É necessário que o Seu nome seja conhecido, porque é isso que o Senhor mais quer, Pai. Que outros conheçam, porque o Senhor não quer que as pessoas pereçam e vão para o inferno. O Senhor quer, Pai, que os Teus filhos se levantem, sim. Se levantem no poder do Teu Espírito para proclamar a Tua palavra, Pai. Eu não sei o que o Senhor tem compartilhado no coração de cada um aqui, mas a minha oração nesta noite é de que o Senhor realmente os envie, que os encha do Teu Espírito para que eles possam ir e falar de quem o Senhor é. Que deixe para trás as coisas, que não se importe com aquilo que as pessoas vão falar, porque o que devemos fazer é só falar de Ti. Que possamos amar-nos mais, Pai, para que outros também vejam que somos Seus discípulos. Que sejamos levantados nessa autoridade e assim façamos o Teu nome conhecido. Muito obrigado, Pai, por cada um que está aqui, que está com o coração atento e aberto para receber da Sua palavra. E de que o Senhor os envie, Pai, aonde quer que eles estejam. Aonde quer que eles estejam fincados, Pai, na sociedade, Senhor. Seja num trabalho, seja, Pai, na casa, seja, Senhor, no bairro, seja, Senhor, na nação. Que o Senhor os envie para que eles sejam boca do Senhor aos povos que não conhecem a Ti. E muito obrigado pela Tua palavra que nos enche. Muito obrigada, Pai, pelo Teu amor que nos constrange, mas que faz-nos amar-Te mais. Muito obrigado, Senhor. É a oração que eu faço nessa noite, em nome de Jesus. Amém.